Muitos perguntam se é possível saber como será a nossa vida no céu, como será o nosso corpo, se teremos consciência, o que faremos e na eternidade, como será? Será que vamos nos lembrar ou reconhecer as pessoas que fizeram parte da nossa vida na Terra? Será que teremos emoções, sentimento ou vontades? Talvez você não saiba ou nunca ouviu falar, mas essa e outras respostas estão todas na Bíblia. A Bíblia fala muito mais de eternidade do que você imagina. Na verdade, somos influenciados por filmes que assistimos, livro que lemos e principalmente na religião, passando assim a acreditarmos em ideias que muitas das vezes não são as mais corretas sobre a eternidade. A maioria das pessoas enxergam ou já ouviram falar de um céu como um lugar de repouso absoluto, um lugar monótono, sem muita ou coisa alguma para fazer, como se a eternidade fosse como viver em um spa, um asilo. Mas qual realmente será o céu que a Bíblia diz que iremos depois da morte? Será que este que muitos imaginam? Com certeza não. Por isso, neste vídeo aqui do canal Nem Só de Pão, vou te mostrar como deve ser a vida do cristão ao lado de Deus na eternidade. Mas antes disso, peço por gentileza que pare um segundo, se inscreva aqui no canal para acompanhar todas as vezes que eu colocar vídeo novo, pois são vídeos que vai te ajudar muito a crescer no conhecimento de Deus e na caminhada cristã. Ative o sininho e compartilhe. Amém? Primeiramente, vamos começar falando de como será nosso corpo no céu. Na palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 3, versículo 2, assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A Bíblia nos garante que seremos semelhantes a Jesus e que teremos um corpo glorificado como o dele. O apóstolo Paulo falou sobre isso em Filipenses. Acompanhe comigo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Isso significa que teremos um corpo que não se envelhece, não sente dor, não se cansa e não morre, podendo assim esse novo corpo assumir mais de uma característica humana. Veja o que está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 12. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles, que estavam de caminho para o campo. E em João, capítulo 21, versículo 12 diz: Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: Que és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus se manifestou em diferentes formas após a sua ressurreição. Às vezes não era reconhecido, mas às vezes sim, como visto acima, em Marcos e João. Uma outra forma e característica impressionante deste corpo que estamos falando é a forma como ele se deslocará de um lugar para o outro. Na Bíblia relata que Jesus simplesmente desapareceu da presença de dois dos seus discípulos. Há pouco tempo depois, ele apareceu novamente dentro de uma sala que estavam as portas trancadas. Mas não será um corpo que não pode ser tocado, como se fosse um espírito. Esse corpo também será de carne e osso. Mas será assim mesmo? Basta nos lembrarmos que quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, ele pediu aos seus discípulos que o tocassem, como diz em Atos, capítulo 10, versículo 40 e 41. Acompanhe. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus comeu e bebeu com os discípulos depois que deixou a sepultura. Neste caso, tudo nos leva a crer que teremos sim um corpo físico, que não estará preso ao tempo,
pois não envelhece e nem desgasta. Não estará preso à matéria, podendo encostar em uma parede ou atravessá-la. E como vimos acima, poderemos se deslocar de um lugar para o outro, independente da distância, não estando preso a espaço. Poderemos andar, respirar, comer, sem depender do oxigênio, sem depender de alimento ou gravidade. Então, tenta se imaginar em um corpo desse jeito. E como será a nossa consciência? Lembrando que são ensinamentos bíblicos, nada tirado de nossas cabeças. O que a Bíblia diz sobre nossa consciência no céu? Será que vamos nos lembrar ou até mesmo reconhecer as pessoas que fizeram parte da nossa história? Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Nessa passagem diz que não lembraremos, mas não diz claramente que não lembraremos dos relacionamentos que tivemos com as pessoas, mas fala sim que não lembraremos do sofrimento, das tristezas e angústias. Importante saber que não sofreremos nenhum tipo de lavagem cerebral quando estivermos na eternidade. Seremos sim perfeitos, com personalidade e identidade própria. Por exemplo, olha essa passagem de Mateus, capítulo 8, versículo 11. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus também deixou em João, capítulo 14, versículo do 1 ao 3, um conforto aos seus discípulos. Acompanhe comigo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então sim, teremos consciência de quem somos e quem são as outras pessoas. A Bíblia diz também que conheceremos a Deus do mesmo jeito que Ele nos conhece. Maravilhoso, né? Mas em tudo isso, e os nossos sentimentos? O que a Bíblia diz? Será que teremos emoções, vontades na eternidade? Sim, teremos, pois o céu é um lugar de prazer e alegria eterna, segundo nos garante a Bíblia. Em Salmos 16, capítulo 11, está escrito: me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Veja também o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. E aquele que está sentado no trono, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Maravilhoso, né? Uma das coisas que também nos irá surpreender são as coisas que faremos e veremos no céu, como por exemplo, portões e muralhas de pedras preciosas. Imagina isso, ruas de ouro. Mas isso são algumas coisas que nos espera ao lado de Deus. A Bíblia nos afirma que a glória de Deus é tão maravilhosa, tão grande, que não vamos precisar de sol para viver, pois viveremos o tempo todo na luz. Apocalipse 22, no versículo 5, está escrito: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Assim que chegarmos ao céu, receberemos nosso galardão pelas nossas boas obras que fizemos enquanto vivemos na terra. Olha o que diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas o galardão é sim fruto do nosso trabalho, como diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho.
Não temos certeza de como será essas recompensas, pois Deus não nos deixou relatado, mas conhecendo as misericórdias do Senhor, podemos imaginar coisas maravilhosas. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Presta atenção. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No céu não existirá sentimento de inveja pelo que os outros receberam, e nem sentimentos de tristeza pelos não salvos. Estaremos plenamente felizes e satisfeitos, pois sabemos que Deus é perfeito e justo, como diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Mesmo tudo isso sendo incrível aos nossos olhos, o que vamos encontrar ao lado de Deus são muito maiores do que imaginamos. Jesus disse que nada se compara ao que vamos herdar no céu, como eu li em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Então, irmãos, decida hoje se vale a pena continuar na prática do pecado que nos afasta da presença de Deus, ou rejeitar a salvação pelos prazeres mundanos que são passageiros. Se você quer passar a eternidade ao lado de Deus, depois de saber como será o nosso lar no céu, arrependa dos seus pecados, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregue sua vida a Jesus e você estará liberto da condenação eterna do inferno e se tornará herdeiro do reino de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Veja o que está escrito em João capítulo 3, versículo do 16 ao 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.